Consumo. Não é possível viver sem consumir, tá? Isso é um fato. A gente vive numa sociedade onde você tem que adquirir coisas para o seu bem-estar, para a sua educação, para a sua saúde, não interessa. Então, assim, consumir é normal. Consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso ou necessito. Então, por exemplo, quem de nós precisa de 20 pares de sapato? Não. Provavelmente a gente precisa de uns 5, né? Um tênis, uma sandália rasteirinha, uma sandália salto alto, uma bota. Então, assim, o consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso. Mas em princípio, eu ainda não estou me endividando por isso. Eu só gasto demais e provavelmente poupo de menos. Quando eu falo compulsão de compras, que é um transtorno, aí eu já estou falando de uma pessoa que consome muito mais do que precisa, muito mais do que necessita e começa a se endividar e começa a viver em função do seu vício. A compulsão de compra é um vício. Então a pessoa vive para comprar e ela deixa de ter outros prazeres. Então aquela pessoa que fica esperando a família toda sair, ela vai para o shopping, compra as coisas, compra muito, tem aquela sensação de uma certa euforia quando está comprando e depois vem a ressaca. E chega em casa, esconde tudo e tem muitos objetos que nunca foram usados, tem coisas que estão com etiqueta e ela só vai perceber isso na hora que vai dar. Então, isso é uma diferença que tem que ser vista. Eu não sei se essa seguidora está se referindo a consumismo ou se está se referindo a uma compulsão por compras. Agora, o que se acaba com isso? Primeiro tem que entender essa diferença. Consumo todo mundo vai fazer. E também começar a estudar. A melhor maneira da gente lidar com o consumismo ou com a compulsão de compra é a gente entender como o cérebro vai às compras, digamos assim. A grande maioria de nós não compra por necessidade, compra por desejo. Questionar, mas entender o seguinte, que quando você vai para um shopping ou um lugar, está tudo estrategicamente colocado para chamar a sua atenção e para fazer você querer aquilo ou necessitar aquilo. É muito comum você ir numa loja e vem lá, liquidação. Aí você chega lá dentro, a liquidação é 2 peças. O resto é tudo lançamento. Então, assim, nós somos animais muito facilmente ludibriados. O cérebro é muito fácil de ser ludibriado. Então, quando você vai numa loja, tem um determinado cheiro que favorece a compra. Por exemplo, tem lojas que têm cheiro de brisa. E aí você já lembra praia, você lembra férias, você lembra bem-estar, é aquela coisa do... O que a praia te lembra? O cheirinho de maresia, tranquilidade e férias. Aí você fala assim, férias, o que é férias? Eu mereço. Então eu mereço descansar, eu mereço comprar isso, eu mereço comprar aquilo. Essa história de eu mereço é um inferno. Porque assim, a gente não merece as coisas, principalmente objetos. A gente merece amor, respeito, tolerância, cuidado. Isso tudo a gente merece. Paz, por exemplo. Mas a gente não merece objeto. Eu mereço um chocolate, eu mereço um sapato novo. Não, você precisa de um sapato novo, né? Isso é diferente. Então, assim, o estudo do neuromarketing. O que é o neuromarketing? Entender como é que o cérebro é manipulado para que você tenha necessidade de comprar. E o ser humano, ele, em geral, ele compra por fatores emocionais. Então, é aquela propaganda, por exemplo, de shampoo que a Gisele Bündchen faz e as pessoas acham que comprando shampoo vai vir o cabelo da Gisele Bündchen. Não vai. E a pobre da Gisele passa horas para deixar aquele cabelo daquele jeito e faz babyliss e faz uma opção de coisa. Então, é essa coisa das pessoas quererem acreditar que tem um modo fácil, que tem uma magia. Não existe a magia, existe uma construção. Então a gente tem que começar a entender quais são os nossos gatilhos emocionais, o que me faz querer recompensas, né? O que me faz querer me achar merecedora de alguma coisa, porque eu não sou merecedora de um objeto, eu sou merecedora de coisas que eu não estou tendo, em geral, respeito. Em geral é isso. Né? Então, toda vez que uma pessoa começa a comprar demais, isso está revelando que tem buracos ou vazios dentro dela que são afetivos, que são emocionais, não são materiais. Então, descobrir quais são e poder organizar o que a gente chama de não cair nas ciladas, tá?
é fundamental para que você possa realmente entrar num consumo que eu chamo saudável. Saudável para a pessoa, né? Comprar o que eu preciso, né? É absolutamente saudável. E saudável para o planeta, saudável para a sociedade. Porque, por exemplo, a quantidade de coisas que a gente compra de plástico, que não vai dissolver nunca, né? A quantidade de coisas que a gente compra que nunca vai usar, né? De tinta, por exemplo, uma das coisas que mais polui a água são tingimentos de tecidos. E as pessoas não se tocam nisso. Não adianta falar em respeito e a gente sabe que a maioria dos produtos hoje feitos no mundo são feitos por um preço razoável em trabalhos de mão de obra escrava. Tá aí a China, tá aí o Camboja, tá aí várias. E aí a gente fica discursando de direitos. Então, assim, se eu compro um produto muito barato ou falsificado, eu estou alimentando isso tudo. Então, assim, saber comprar também é saber ser um cidadão. Não é só não ter problemas de dívida. Eu sugiro que essa pessoa e as pessoas leiam e estudem. Eu tenho um livro chamado Mentes Consumistas, que muita gente não compra porque acha que vai dar a bandeira de que é uma pessoa que gasta. Mas o Mentes Consumistas é um dos livros que eu mais gosto. Não é que o mais vendido, não é por esse preconceito, mas é um livro que eu explico toda a teoria do consumo, toda a teoria do neuromarketing, como o marketing produz necessidades na gente, utilização de cores, de cheiros, de jingles, de situações, como a gente tem os gatilhos de compra. Explico isso tudo. Para quê? Para a gente voltar a ter a liberdade, né, de escolher o que vai comprar e não ser induzido. Saber ser um consumidor consciente é você ser um cidadão melhor, mas antes de tudo é você ter a liberdade de comprar o que você quer e necessita sem estar sendo manipulado. Isso é fundamental para a gente ser feliz. Primeira coisa, você tocou numa coisa sensacional, neuromarketing, né? Porque assim, hoje em dia, as pessoas que mais entendem de funcionamento cerebral não são os neurocientistas, não são os estudantes de medicina, não são os estudantes de psicologia, nem os psicopedagogos, são os marqueteiros. E isso é uma constatação de anos que eu acho que a gente se desligou dessa coisa do funcionamento cerebral, que tem que ser dado nas escolas desde muito cedo. Porque é onde gera todos os nossos comportamentos. Estudar neurociências é entender o nosso funcionamento, né? Então, claro que o marketing se antecipou a isso. Por quê? Porque ele quer vender. E, em geral, a gente compra muito, muito, muito mais do que a gente necessita. O que é o consumo? O consumo é necessário? Óbvio que é necessário, né? Mas o consumo, em princípio, você compra aquilo que eu preciso. Eu não compro aquilo que eu não preciso. Tudo que eu compro além do que eu preciso passa a ser consumismo, tá? E tudo que eu compro além do que eu preciso, de uma forma descontrolada e causando transtorno na minha vida, aí sim se torna compulsão de compras. Então você tem o consumo, o consumismo e a compulsão de compras. São três coisas diferentes, como se fosse um espectro. Consumir é preciso? Óbvio que é preciso, né? Mas assim, ser consumista é uma opção. E ser um compulsivo de compras já é um adoecimento. O que é o neuromarketing? O neuromarketing, o marketing se vale do funcionamento cerebral para provocar necessidades que a gente, na realidade, não tem. Eu me lembro quando, assim que lançou o iPad, teve um menininho que chegou no consultório e falou assim para mim: Bia, pede para minha mãe me dar um iPad que eu estou necessitando de um. Eu olhei para ele e na minha cabeça veio aquela sensação: você está precisando do iPin na cabeça. iPin! Por quê? Porque um garoto de 8 anos tem necessidade, não é necessário. Então, o que acontece? O que a gente sabe hoje, e os marqueteiros souberam disso muito antes que nós, é que a gente não compra por lógica, a gente compra por impulso. E além de não comprar por lógica e por impulso, nós compramos, o comprar tem um fator emocional muito grande e muito pouco racional. E sabendo disso, o marketing faz o quê? Ele vai tocando nas emoções da gente. Então você vê uma propaganda, uma vez eu estava vendo uma propaganda de um carro, mas a propaganda começava assim, o cara escalando uma montanha, subindo, chegando no topo da montanha. Eu estava achando que, sei lá,
era uma propaganda de um perfume refrescante, alguma coisa assim. Chega lá em cima, vem uma picape. Aí você fala assim, gente, o que eles quiseram dizer com isso? Que quem comprasse aquele carro tinha um potencial atlético, ia ser um escalador, ia ser uma pessoa bem resolvida. E aí as pessoas não se tocam, o cérebro pega isso como uma verdade. É aquela coisa, se você for domingo num shopping, vai ter uma opção de pessoas totalmente fora do peso, né, usando tênis de marca. Como se top de linha, como se você precisasse daquilo, ao comprar um tênis super sofisticado, com amortecimento, você virasse um atleta que corre. Quem precisa de um tênis muito sofisticado é o cara que é atleta, não a gente. Então, assim, essa maneira de enganar, o cérebro é facilmente manipulável, principalmente se você manipula na vaidade. Bem coerente isso, né? Não. É incoerente, mas emocionalmente é explicável. Por exemplo, você quer seduzir uma pessoa, começa a elogiar essa pessoa. Você entra numa loja, o que os vendedores fazem? Nossa, você tá lindo, seduz você. Essa cor vai ficar maravilhosa em você. Todas as lojas já tem uma coisa que é o perfume, porque o perfume, o aroma, o olfato é a coisa mais instintiva que a gente tem, mais antiga. É a primeira coisa que o cérebro capta para se seduzir e associar um prazer. Então, é muito comum você passar numa loja, se o perfume da loja é bom, que hoje se chama de aromatizadores, né? Você entra pelo perfume. Então, eles são treinados exatamente para isso, para fazer a iluminação perfeita na vitrine, botar determinadas cores que atraem o consumo. Eu costumo dizer assim, carro, né? Geralmente, quando lançam um carro, eles botam um carro na vitrine que é vermelho. Aí a criatura empolgada, olha aquilo lindo, cheio de luzes, piscando, compra o carro vermelho. Em um mês ele não suporta mais olhar aquele carro vermelho, que só serve para bombeiro aquilo. Exatamente. Né? Mas ele leva. Por quê? Porque ele compra na emoção, ele compra no impulso. E mais um detalhe, né? As grandes lojas hoje, eu falo sabiamente para eles, mas não tão para a gente, né? Consumidores, a gente tem que dar um jeito de ter mais consciência no nosso consumo, senão a gente fica à mercê disso. Existem lojas hoje que você chega, já vão te dando champanhe, espumante. Sim. E é óbvio que se você beber para comprar, você vai comprar muito mais do que você gostaria. Porque o álcool, primeiro você relaxa, esquece que você está endividado. Segunda etapa do álcool, se você toma um pouquinho mais, você vai para euforia. Na euforia você compra qualquer coisa. Né? Então, assim, grandes marcas fazem isso. E eu acho engraçado que tem gente que fala assim, eu vou ali na loja tal, porque lá eles me dão espumante. Eles não estão dando nada. Eles estão te induzindo a comprar mais. Então, assim, essa questão da gente tomar consciência que nós somos facilmente influenciáveis e que o cérebro é uma maquininha de buscar prazer imediato, e aí o prazer imediato tem a coisa, mas eles estão me dando um cartão especial, agora eu sou especial, que nem as pulseirinhas, todo mundo quer uma pulseirinha para ser VIP. Então, essa vaidade humana, ela é muito utilizada no marketing para fazer você se sentir importante, para fazer você se sentir especial, e ao se sentir assim, você compra. E no nosso cérebro a gente também reconhece dessa forma quando a gente vai ao mercado com fome. Você ir no mercado meio-dia, você vai comprar aquilo que você entrou lá para comprar e vai comprar mais algumas coisas. Você está falando uma coisa super importante, porque o cérebro, se não for a nossa evolução, no sentido da gente se tornar animais mais conscientes, ter mais conhecimento das coisas, o cérebro ele vive para duas coisas, basicamente, primitivamente. Sobrevivência, que tem a ver com alimentação, e prazer imediato. Se não for o nosso esforço de conhecimento, de estar aqui debatendo essas coisas, a gente seria uma maquininha só de tipo assim, alimenta e prazer imediato, alimenta e prazer imediato. E não faríamos nada. Porque se a gente fosse dar vazão só a isso, nós não teríamos evoluído, nós não teríamos chegado a lugar nenhum. Porque a gente estaria restrito a isso. Então, assim, não é à toa que o neuromarketing foi uma ciência que cresceu muito, e muito às custas da neurociência, que foi uma coisa desviada. A cor vermelha, a cor amarela, são cores, isso tudo, os aromas, não só isso, o que você diz para a pessoa, né, a ponto de ensinar a mentir, né? Porque tem vendedor que você põe uma roupa, você ficou horrorosa, e ela chega para você tá linda, tá maravilhosa, a banha tá saindo aqui do lado.
aqueles vestidinhos bem colantes que você fala, gente, não tô mais com idade pra isso. Não tem mais idade pra isso. Você tá linda. Então, assim, a gente também tem que ver que é a profissão da pessoa, mas a gente tem que ter uma autocrítica de saber o que fica bom, o que não fica bom. Por exemplo, mulheres mais longilíneas ficam lindas com alguns tipos de saia. Uma pessoa mais com formas mais cadeirudas não fica bem com um tipo de roupa para uma pessoa mais retinha. Então, assim, a gente tem que ter esse bom senso. O consumo, olha só, qualquer compulsão, ela é agravada em casos de ansiedade. Então, por exemplo, não é só a compulsão de compras. A ansiedade, ela em geral, ela tem um desconforto. Esse desconforto, ou a gente pode preencher analisando friamente o que nos faz estar com ansiedade e vendo como resolver isso de uma maneira saudável, ou a gente pode ir para os gatilhos. Aí você vai para a compulsão da comida, você vai para a compulsão de compra, você vai para a compulsão de jogos, você vai para a compulsão de internet, você vai para a compulsão sexual. Então, assim, nós temos essa tendência, porque o cérebro é essa maquininha de querer prazer imediato. E a compulsão é o prazer imediato. Quanto mais ansiedade a gente tem, a gente acaba abrindo... É o fósforo que falta para transformar uma ansiedade numa compulsão. Então, onde tem compulsão, você já tem um nível muito alto de ansiedade, né? Eu digo que é a combinação explosiva, ansiedades e compulsões. Então, na realidade, se você parar para pensar, toda ansiedade esconde um vazio, um medo, algo que você não quer enfrentar. É mais ou menos isso. Se você não enfrenta ou se você não preenche de uma forma consciente e saudável, você vai para a compulsão. E a compulsão de compra, ela é alimentada, porque a gente vive num sistema capitalista que a pessoa vale quanto compra ou quanto deve, né? Exatamente. Porque, por exemplo, interessa para os bancos que a gente deva? Claro que sim, desde que a gente pague. É quase uma bipolaridade, né? Você vai na euforia, compra, e depois você deprime porque chegou o cartão de crédito lá com uma Exatamente. conta. Mas por quê? Porque na hora ali, você vai numa loja, o cara fala, não, mas essa roupa vai ficar linda, e você se imagina nisso, e você compra. Você compra. Então, assim, a gente só deve sair de casa tanto para comer quanto para comprar, já sabendo o que a gente vai fazer, né? Nosso foco, nosso objetivo. Foco. Se você está precisando de um sapato, vai comprar um sapato. E botar a regra, tipo assim, eu vou comprar um sapato, ou no máximo 2, se o orçamento estiver valendo, mas assim, não... Aquilo que for necessário, né? Necessário que você pode pagar. Porque assim, você também não vai viver só numa sociedade como a nossa, você não vai ter um sapato. Porque se for só por necessidade, você vai ter um sapato, você vai ter, né? Não precisa. Você pode ter um pouco mais, mas desde que esse pouco mais tenha um nível de consciência. E uma consciência que não é só se você vai se endividar ou não. É uma consciência, o que você está fazendo com o planeta? Porque assim, a gente compra, a gente não tá esquecendo que essas compras estão vindo de quê? De trabalho escravo, na Índia, na Indonésia. A gente, na hora de comprar, a gente lembra disso? A hora de comprar coisas falsificadas, coisas que a gente sabe que é produzido à base de trabalho escravo dos outros, a gente para e pensa, eu, por exemplo, não compro. Se eu souber, não compro, porque eu seja enganada. Então, eu acho que a gente tem que ser... As grandes marcas não têm suas fábricas nos grandes países. Tem onde você tem um trabalho escravo de 5ª categoria. Então, eu acho que a gente tem que rever nossos conceitos, não é só de compra, no sentido de não se endividar, que planeta é esse que a gente está deixando? Plástico, por exemplo, a gente está intoxicando. Baleias são pegas hoje em alto mar, intoxicadas, morrendo porque não digerem o plástico. Eu acho que o ser humano ele precisa tomar uma consciência muito maior de tudo, porque a gente está muito nessa coisa, tipo assim, eu posso, eu faço, mas eu acho que a gente tem que mudar tanta coisa, no sentido de vamos ser... Né? Eu acho assim, mas a grande questão, Alex, é que as pessoas não sabem nem o que elas querem ser. As pessoas estão perdidas, então, no sentido assim, e ser dá mais trabalho, é mais fácil você ali comprar. Ser significa assim, que tipo de pessoa eu estou sendo, que tipo de história eu estou fazendo e que tipo de memória eu vou deixar para as pessoas. Mais um pouquinho, né? Ressignificar a vida.